Senhor. Estamos aqui para mais uma lição da classe dos adolescentes neste domingo, dia 25 de abril. Estamos terminando já o mês de abril, que passou tão rápido esse ano, né? E estamos aqui aprendendo mais sobre Deus. A nossa lição desse trimestre, da classe dos pré-adolescentes, fala quem é Deus. E nós vamos aprender um pouco mais sobre o nosso Deus, sobre esse amigo maravilhoso, nosso Criador, nosso Senhor e nosso Salvador. Amém? Nós já vimos aqui na primeira lição que Deus ele é criador de todas as coisas, que por Ele e através dele foram criadas todas as coisas, inclusive eu e você. Nós também vimos que ele é o nosso libertador, e nós vimos como ele libertou o povo de Israel da escravidão do Egito, usando seu servo Moisés. Nós também vimos que ele é o único, que não existe outro Deus além dele, que ele é o único que merece a nossa adoração, o nosso louvor, e que devemos confiar nele, porque ele é poderoso para nos ajudar. E hoje nós estamos aprendendo que ele é o justo juiz. Mas antes da gente começar a nossa aula, eu gostaria de convidar você para orar comigo, para nós convidarmos o nosso amigo Espírito Santo para tomar a frente dessa classe, amém? Ó Pai querido, Deus Todo-Poderoso, eu te agradeço, Senhor, por este domingo, por mais uma aula, por mais um momento que Tu nos dás, Senhor, de aprender mais da Tua Palavra. E te convidamos, Senhor, que Tu tomes a frente e fale conosco aquilo que nós precisamos ouvir. Tira todo o empecilho, abre o nosso entendimento e fala conosco. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Antes da gente começar a nossa aula, eu gostaria de perguntar algumas coisas a você. E você pode responder mandando mensagem aqui, deixando mensagem aqui, mandando mensagem no grupo do WhatsApp. Você pode responder de qualquer forma, mas eu queria que vocês pensassem um pouquinho. Primeira coisa, você sabe o que é fazer justiça? Você já ouviu essa palavra? Justiça, justo. O que é isso? Você sabe o que é fazer justiça? Outra pergunta que eu gostaria de fazer a você. Você já agiu? Alguém já agiu injustamente com você? Você acha que alguém não foi justo com você? Que alguém fez o que não deveria ter feito? Outra pergunta. Você já foi punido, já foi para o castigo, já sofreu alguma punição por alguma coisa que você não fez? Ou seja, você foi punido injustamente? Isso já aconteceu com você? Você já contou alguma mentirinha para se livrar de algum castigo? Outra pergunta que eu gostaria de perguntar. Você já se vingou de alguém? Alguém que fez coisa errada e você foi e revidou? Vamos pensar sobre isso? Outra coisa. Você já fez alguma travessura? Já fez alguma trela, uma travessura e colocou a culpa em outro? Mesmo sabendo que foi você quem fez? Essas são algumas perguntas que eu gostaria de começar e que você analisasse comigo, porque a gente vai falar justamente sobre isso, sobre a justiça de Deus. Que o nosso Deus, ele é criador, ele é libertador, ele é salvador. Nós vimos também vamos ver sobre isso. Ele é o único, mas ele também é justiça, ele é juiz. E para a gente começar, eu gostaria de perguntar a vocês, você sabe o que é justiça? Foi a primeira pergunta que eu fiz, né? A justiça, de acordo com o dicionário online, diz mesmo assim, Oxford, diz que é a qualidade do que está em conformidade do que é direito, maneira de perceber, avaliar o que é direito ou justo, reconhecimento do mérito de alguém ou de algo. Vamos explicar isso, são as palavras mais fáceis para a gente entender agora, tá certo? Então vamos lá, o que é justiça? O que é justiça é você andar de acordo com o que é direito, o que é certo, certo? E também perceber o que está certo e avaliar se está certo ou errado. E ir pelo caminho certo, do que é justo. Quando a gente usa a palavra justo, a gente quer dizer correto, andar certo. Também justiça é uma forma de reconhecimento por algo que foi feito corretamente. Então, quando você é premiado, ou elogiado, ou até pontuado numa prova, por exemplo, como você faz que tira um 10, é porque foi reconhecido que você agiu corretamente, que você fez as coisas corretas. Quando seu pai ou sua mãe diz, olha, muito bem, é assim mesmo, e ele está praticando a justiça com você, né? Então, nosso Deus, ele é justiça. E quando dizemos que nosso Deus é justo, queremos dizer que a justiça
que vem dele nunca falha. Então, diferente de mim e de você, que a gente às vezes olha somente o que está por fora, a gente não consegue entrar na mente, sabe? Sabe o que está passando aqui na cabecinha de ninguém? Mas o nosso Deus, ele nos conhece. Então, ele diz, a Bíblia diz que a justiça dele não falha. Nosso Deus, ele é justo. Isso é um atributo que é somente, que é dele, que é um atributo dele. Sabe, é uma característica do próprio Deus, amor e a justiça. Tem outras características que a gente vai estudar ao longo dessa lição, mas eu não vou me adiantar. Vamos ficar somente nisso, tá certo? Então é justamente isso que nós vamos aprender nessa lição hoje. A nossa lição está baseada no texto em Daniel, capítulo 6, versículos 3 a 9, depois os versículos 15, 16 e de 20 a 23. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia e nos acompanhasse nessa leitura. É uma leitura bem longa, certo? Que a gente vai fazer rapidamente, porque é justamente sobre a justiça que foi manifesta na vida desse personagem que a gente vai ver agora, tá bom? Ele mostrou logo que era mais competente do que os outros ministros e governadores. Ele tinha tanta capacidade que o rei pensou em colocá-lo como a mais alta autoridade do reino. Aí, os outros ministros e os governadores procuraram achar um motivo para acusar Daniel de ser mau administrador, mas não encontraram. Daniel era homem honesto e direito, e ninguém podia acusá-lo de ter feito qualquer coisa errada. Então eles disseram uns aos outros: nunca encontraremos motivo para acusar Daniel, a não ser que seja alguma coisa que tenha a ver com a religião dele. Então foram todos juntos falar com o rei e disseram: que o rei viva para sempre. Todos nós que ocupamos posição de autoridade no reino, isto é, os ministros, os governadores, os prefeitos e as outras autoridades, nos reunimos e concordamos em pedir ao Senhor que dê uma ordem que não poderá ser desobedecida. Ordene que durante 30 dias todos façam seus pedidos somente ao Senhor. Se durante esse tempo alguém fizer um pedido a qualquer Deus ou a qualquer outro homem, essa pessoa deverá ser jogada na cova dos leões. Eita, vamos dar uma paradinha aqui? Esse texto é bem longo, então você já deve estar sabendo de quem a gente está falando, né? Quem é? Exatamente, Daniel. Então, eu vou ler somente esses versículos por enquanto, para vocês entenderem como foi que a justiça de Deus se manifestou na vida de Daniel. Então, só aqui, nesses primeiros versículos, a gente já viu que Daniel, ele era honesto e direito, e ninguém podia acusá-lo de ter feito qualquer coisa errada. Então, Daniel era aquela pessoa que andava certinha, obedecia todas as regras e andava de acordo com o que Deus queria e tinha estabelecido, tanto na vida pessoal como na vida profissional, certo? Mas vamos voltar mais um pouquinho para a gente entender o que foi que aconteceu com Daniel. Daniel era de uma família importante, né? Vivia no período do rei Joaquim, né? No finalzinho do período dos reis de Israel, né? Quando um exército estrangeiro invadiu a capital, né, de Jerusalém, capital de Judá, invadiu e levou cativo o rei que estava lá, a rainha, e muitas pessoas para a Babilônia. Foi o exército de Nabucodonosor. E no meio foi Daniel. Daniel e 3 amigos. Você se lembra o nome dele? Ananias, Misael e Azarias. Isso mesmo. E esses 3 meninos, né, eles eram rapazes, eles tinham por volta de 17, 18 anos, Daniel, mais ou menos por aí. Ele era um adolescente ainda. Ele foi levado, de repente ele se viu sem pai, sem mãe, longe da sua terra, num lugar distante, que falava uma língua diferente, com uma cultura diferente, que não conhecia Deus, que não tinha os mesmos princípios morais que ele, mas ele propôs no seu coração de ser diferente, de não se contaminar. Quando eles chegaram lá, viram que eles eram rapazes inteligentes, né? Então o rei pediu para separá-los e foi dado a eles oportunidade de aprender, de entrar numa faculdade e aprender tudo que tinha de mais moderno na ciência da época. Então eles foram para aprender a cultura, a língua, filosofia, matemática, o que tinha que estava ensinando na época, para que eles fossem sábios e inteligentes e ficassem ao lado do rei, porque o rei queria pessoas inteligentes ao lado dele. E foi dado para eles também para comer a comida que era servida ao rei, ou seja, a melhor comida do reino.
Só que Daniel percebeu uma coisa, que no meio daquela comida tinha alimentos que eram proibidos para o povo judeu, que eram considerados impuros. Se você já teve a oportunidade de ler o livro de Levítico, lá atrás você vai ver uma lista de alimentos que o Senhor colocou e disse para o povo de Israel não comer, que eram alimentos considerados impuros. E no meio daqueles alimentos ali da corte, né, do rei, existia então Daniel fez assim, não, eu não vou comer isso aqui, porque não é permitido, não me é permitido. Então ele propôs no seu coração de não se contaminar, de não ingerir aqueles alimentos. Então ele chegou para o chefe, as penais, e disse, olha, vamos fazer um trato? Deixa eu comer somente legumes e você vai ver que a gente vai estar bem no final desse período. E ele fez um teste, certo? Tanto eles como o Ananias, Misael e Azarias, os 3 amigos, certo? De não comerem. E o que foi que aconteceu? No final daquele período, quando eles foram levados para a presença do rei, eles viram nele que eles estavam muito mais com aspecto melhor fisicamente e eles tinham muito mais sabedoria do que aqueles outros que estavam lá como todo mundo. Ou seja, a gente vê a primeira qualidade da justiça de Deus aí. Deus honrou a fidelidade de Daniel e de seus amigos. Eles colocaram no propósito no coração de não serem iguais aos outros, de não se contaminar, e Deus honrou isso. O que a gente pode trazer para a nossa vida, querido adolescente? Você que está me ouvindo, que nós vivemos num mundo assim, onde as pessoas não ligam mais para Deus, onde as pessoas até ridicularizam quando você anda certinho, quando você faz as coisas certinhas. Mas se você colocar no seu coração o mesmo propósito que Daniel e seus amigos colocaram, Deus ele vai honrar. Não foi isso que a gente viu aqui sobre o que é justiça? Que é um reconhecimento, né, do mérito de alguém ou algo, ou avaliar o que é certo. Então Deus ele está vendo, está contemplando você e ele vai lhe honrar e ele vai lhe ajudar naquilo que você precisa, assim como foi com Daniel, que é o segundo ponto da nossa lição, a fidelidade de Daniel. Então Daniel foi para aquele reino, ele foi achado 10 vezes mais sábio do que os outros, né? O Senhor honrou isso, e isso foi despertando também inveja, né? E Daniel, os anos iam passando, ele ia progredindo no reino. Passaram-se quase 3 reis. Passaram outros reis. Nabucodonosor foi embora. Chegou outro, o rei Dario, depois Ciro, depois Dario. Entendeu? E a nossa leitura de hoje, aqui, Daniel já está velhinho. Daniel não é mais um adolescente. Daniel já está com quase 80 anos, mas ele mostrou a fidelidade dele ao longo da sua vida e Deus honrando todas as decisões que ele fez. Então, quando chegou aqui, aí os outros governadores, né, porque o rei queria colocar Daniel com uma posição de destaque acima de todos os outros, ele fez, olha, a gente nunca vai achar nada errado com Daniel, a gente só vai encontrar, só vai pegá-lo se for na lei da religião dele. E foi assim que planejaram essa armadilha para pegar Daniel. E Daniel sabia disso, porque ele era sábio, ele era inteligente, ele era temente a Deus. E ele propôs no seu coração de não mudar. Ele continuou do mesmo jeito, orando. Ele orava quantas vezes ao dia? Quem sabe me dizer? Exatamente, 3 vezes, de manhã, de tarde e à noite ele orava ao Senhor. Né? E no momento que ele estava orando, chegaram aqueles outros governadores, aqueles inimigos dele, e disseram, olha aqui, nós pegamos Daniel orando, ele está descumprindo a lei. E levaram ele à presença do rei, e o rei viu que foi pego numa armadilha também, ele foi pego, e ele ficou sem saber o que fazer. Então, vê o que o rei diz. Aí a gente vai pular exatamente para o versículo 16, tá certo? Acompanha aí. Então o rei mandou que trouxessem Daniel e o jogassem na cova dos leões. E o rei disse a Daniel, vem o testemunho. Ali, com voz muito triste, ele disse, Daniel, servo do Deus Altíssimo, servo do Deus vivo, Altíssimo é outra tradução. Será que o seu Deus, a quem você serve com tanta dedicação, conseguiu salvá-lo dos leões? Porque jogaram Daniel, o rei ficou sem dormir aquela noite, perturbado, inquieto, e ele ficou, será que Deus conseguiu? Aí Daniel respondeu, Daniel no outro dia na cova dos leões,
que o rei viva para sempre. O meu Deus mandou o seu anjo, e este fechou a boca dos leões para que não me ferissem, pois Deus sabe, rei, que não fiz nada contra ele, e também não cometi nenhum crime contra o Senhor. O rei, muito alegre, mandou que tirassem Daniel da cova. Assim ele foi tirado e viram que nenhum mal havia acontecido a ele, pois havia confiado em Deus. Vê que coisa linda, vê que coisa maravilhosa que aconteceu. Porque o nosso Deus, ele é fiel, ele é justo, ele é um Deus de justiça, ele faz justiça aos seus. Então, meu querido aluno, se você andar certinho, se você fizer o que é certo, Deus ele vai ser justo com você. Ele não vai permitir que nada de mal aconteça. E se acontecer, ele é o nosso vingador. É ele quem vai na nossa frente resolver a nossa causa. Pois aconteceu. Deus permitiu que Daniel entrasse na cova dos leões. Ele podia ter livrado Daniel da cova, mas ele permitiu que Daniel entrasse. Porque ele queria mostrar tanto a Daniel como ao rei e como aqueles outros que Deus ele é poderoso. Ele pode livrar, ele pode entrar com você na cova dos leões e dar vitória. E aqueles outros, todos eles ouviram e viram a fidelidade de Deus. E foi o que aconteceu com aqueles acusadores, foram jogados na cova no lugar de Daniel e foram todos mortos pelos leões. E o rei baixou um decreto dizendo que todos deveriam adorar ao Rei dos Reis, ao único Deus, o Senhor dos Senhores. Certo? É o que está aqui na nossa lição. Eu queria que você abrisse aí em Daniel capítulo 6. Deixa eu ver se eu abro aqui a minha Bíblia. Daniel capítulo 6. Eu tinha marcado aqui, mas eu acabei tirando. Deixa eu ver aqui. Cadê? Daniel, capítulo 6. Certo? E os versículos 26 e 27. Eu gostaria que você lesse comigo. Eu vou ler aqui e você acompanha aí. Quem já abriu a Bíblia, quem já achou, olha que vocês estão muito legal. Olha que aqui o rei diz mesmo assim: eu ordeno que todas as pessoas do meu reino respeitem e honrem o Deus que Daniel adora. Pois ele é o Deus vivo que vive para sempre. O seu reino nunca será destruído. O seu poder nunca terá fim. Ele socorre e salva no céu e na terra. Ele faz milagres e maravilhas. Foi ele quem salvou Daniel, livrando das garras dos leões. Vê que coisa linda. O próprio rei testificou da justiça de Deus. Amém? Você sabe o que é que significa o nome Daniel? O próprio nome Daniel quer dizer: Deus é meu juiz. O Senhor é quem me julga. Amém? Deus sempre recompensou a fidelidade do seu servo com justiça, porque ele é o justo juiz. Então é isso que nós aprendemos na lição de hoje, né? Nós já vimos que Deus é criador, que ele é o libertador, que ele é o único, e nós vimos hoje que ele é justo, que ele é justiça. Então, se você está vivendo alguma coisa que acha que é injusto, coloque e diz assim: Senhor, tu és justiça. Se você está vendo alguma coisa sendo injusta, você apresenta ao Senhor: Senhor, tu és justiça. Amém? E Deus, ele vai fazer a justiça dele na sua vida. Daniel viveu há muitos séculos. Sua história aconteceu em um território muito longe do nosso país. Mas o nosso Deus é o mesmo Deus de Daniel. Ele é o mesmo e não mudou. E a sua justiça permanece a mesma, pois ela não falha. Amém? Então é isso que eu gostaria de deixar para vocês nessa lição. O nosso Deus é um Deus de justiça. Então guarde para você, põe em prática, creia que Deus ele está vendo tudo isso. Amém? Nós temos aqui algumas tarefinhas, né? Por exemplo, quem eram os profetas contemporâneos de Daniel? Você vai ler a lição e vai responder. Depois, por que Daniel não poderia comer do cardápio estabelecido na Babilônia? Responda aí, tá? Depois ele mandou completar um versículo, que é Daniel 6:23. Isso é muito fácil. E depois, revisando, respondendo. O que significa o nome Daniel? Né? Que você já sabe, porque eu falei aqui agorinha. Né? Bom, meus queridos, essa foi a nossa lição de hoje. Eu espero que vocês tenham aprendido, que tenham guardado e que lembrem que Deus é justiça, que Ele é o justo juiz. Amém? Vamos orar?
Pai querido, eu te agradeço, Senhor, por mais uma lição, pela tua palavra e porque eu aprendi hoje, Senhor, que tu és justiça, que tu és o justo juiz e que tu amas a retidão, Senhor. Ó Pai querido, colocamos as nossas mãos, as nossas vidas nas tuas mãos, Senhor. Tu és poderoso, fica conosco. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém.